Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas dê o seu like, o seu joinha. Se você gostou, divulgue meu canal e se assim você achar por bem, se inscreva nele. Eu estou falando nesses dois vídeos que já gravei sobre pregação. Eu vou te dar aqui 10 princípios dentro da área da interpretação bíblica. 10 princípios da hermenêutica. O que é a hermenêutica? É a arte de interpretar. Então, se você não estudar isso, se não for com a ajuda do Espírito Santo, você vai pregar errado, né? Não estou dizendo que só quem estuda é que pode pregar. Não é isso que eu estou dizendo. Em via de regra, para você pregar, você precisa estudar hermenêutica sagrada, para você saber interpretar um texto corretamente. Então, vamos lá. A primeira regra, a unidade escriturística. Sob a inspiração divina, a Bíblia ensina apenas uma teologia. Não pode haver diferença doutrinária entre um livro e outro livro da Bíblia, todos se encaixam. Então, se você quer pregar, você precisa entender sobre unidade escriturística. Ou seja, você pode interpretar a Bíblia de uma maneira, eu posso interpretar a Bíblia de outra maneira, o outro pode interpretar a Bíblia de outra maneira, espiritualmente. Escrituristicamente, não. Só existe uma unidade escriturária. Então, o que é que está na hermenêutica é o que vai ser interpretado. Agora, espiritualmente, várias lições podemos ter, várias lições espirituais. Mas primeiro, você tem que interpretar através da unidade escriturística. Segundo, deixe a Bíblia interpretar a Bíblia. É o segundo ponto. Este princípio veio da Reforma Protestante. Ou seja, antes da Reforma, as pessoas achavam que a Bíblia tinha que se adequar a si. Depois da Reforma Protestante, nós é que temos que nos encaixar na Bíblia. E o que eu tenho visto nesses últimos dias é pessoas que não deixam a Bíblia interpretar. A Bíblia não precisa de defesa. A Bíblia, ela é a própria defesa. Vamos para o terceiro. Jamais esqueça a regra áurea da interpretação, chamada por Orígenes de analogia da fé. O texto deve ser interpretado através de conjunto das escrituras e nunca através de textos isolados. Traduzindo, isso que eu falei. Você precisa entender que todo texto tem um contexto. Às vezes o contexto está dentro do texto ou fora do texto. Então você precisa entender sobre essa regra. Não esquecer a regra áurea da interpretação. Não esquecer que todo texto tem um contexto. Em quarto lugar, sempre ter em vista o contexto do texto e do versículo. Ler o que está antes e o que vem depois para concluir aquilo que o autor tinha em mente. Traduzindo, se você vai pregar, você tem que fazer a analogia, a interpretação, a exegese do texto e depois a exegese do versículo. Você pegou um versículo, aí você faz a análise de todo o texto, porque às vezes a exegese do texto é uma coisa e a exegese do versículo é outra coisa e você precisa entender. Em quinto lugar, primeiro procura-se o sentido literal, a menos que a evidência demonstre que este é figurado. Ou seja, Isaías 40:22, é Deus que está sentado sobre o globo da terra. Ora, literalmente ele não está, então isso é uma linguagem de retórica, é uma linguagem figurada. Quando diz Isaías que Deus está sentado sobre o globo da terra, ele está dizendo o que para nós? Que Deus conhece tudo, que Deus sabe tudo, que Deus vê tudo. Então, primeiro, procura-se o sentido literal, a menos que as evidências demonstrem que este é figurado. Em sexto lugar, leia o texto em todas as traduções possíveis, antigas e modernas. Muitas vezes, uma dessas traduções trará luz sobre o que o autor queria dizer. A Bíblia, pare com essa besteira que King James é mais próxima do original. Isso é mentira, porque se King James fosse mais próximo do original, não se usava o texto de João Ferreira de Almeida. Então, você está com a Almeida Revista e Corrigida, que é a tradução que eu gosto de usar e que deve ser usada pela Bíblia. Você pode ler na linguagem de hoje, na Nova Versão Internacional, na tradução dos 70, você pode ler na Bíblia Judaica, várias traduções, porque vai te dar uma amplitude maior. Em sétimo lugar, apenas um sentido deve ser procurado em cada texto. Apenas um sentido. Espiritualmente, tem vários sentidos. Oitavo, o trabalho da interpretação é científico. Por isso deve ser feito com isenção de ânimo e desprendido de qualquer preconceito, o que poderíamos chamar de achismo.
Não existe achismo na igreja. E se a interpretação é científica, o que acontece? Se ela é científica, você tem que pesquisar, e isso dá trabalho. E hoje ninguém quer. Nono lugar, aprenda a ler cuidadosamente o texto e fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem para chegar a conclusões circunstanciais. Por exemplo, quem escreveu? Quando você lê, você tem que pensar nisso. Qual é o tempo e o lugar que foi escrito? Terceiro, por que escreveu? A quem se dirigia o escritor? E o que o autor queria dizer? Isso é regra de hermenêutica. Você precisa entender se você quer pregar. Décimo e último lugar. Feita a exegese, se o resultado obtido contrariar os princípios fundamentais da Bíblia, ele deve ser colocado de lado. O trabalho exegético é recomendado. É recomeçado. Ou seja, se você interpretou à luz da hermenêutica o texto que você vai pregar e ela é contrária aos princípios fundamentais da Bíblia, então você deve recomeçar para ver o que você quer atingir. Mas não inventar um negócio que o anjo falou contigo, que não sei quem te disse, que a profeta foi usado, fuja disso. Pensa nesses 10 princípios de hermenêutica. Que Deus nos esconda nele, para que o mal não nos ache. Deus te abençoe.